O escorbuto é uma das doenças mais antigas conhecidas. A sua primeira descrição precisa foi feita por Jean de Joinville em sua narração sobre a Cruzada de São Luís no Egito no século XVIII. Durante séculos, ele foi a principal causa de mortalidade entre marinheiros de navios de longo curso, ocorrendo a maior parte durante o inverno, quando frutas e vegetais frescos não se encontravam disponíveis. Os sintomas da doença são bem definidos. Os dentes perdem o suporte ósseo, amolecem, mexem e podem cair, tendo também a palidez cutânea e olhos fundos, dentre outros sintomas. Incapaz de se manter em pé, a pessoa morre de esgotamento ou de complicações respiratórias. Em 1593, os marinheiros de um navio inglês a caminho da Índia escaparam da doença porque seu capitão colocava diariamente na bebida de seus tripulantes algumas gotas de suco de limão. Esta prática foi institucionalizada então em toda a marinha inglesa, depois do notável Tratado sobre o Escorbuto, escrito em 1753 por um médico da Marinha Britânica. Saltando para o século XX, o conceito de uma vitamina anti-escorbútica foi postulado depois que bioquímicos noruegueses induziram o escorbuto em cobaias mediante a ingestão de uma dieta carente em carne e legumes frescos. A atividade anti-escorbútica foi isolada de limões in natura em 1921, a qual era facilmente destruída por oxidação e protegida por agentes redutores. Como os fatores de crescimento haviam sido chamados de A e B, a proposta de um inglês de chamar o fator anti-escorbútico de C foi aceita, o qual posteriormente tornou-se a vitamina C. Em 1933, dois químicos ingleses anunciaram a estrutura da vitamina C e sugeriram, então, a mudança de seu nome para ácido L-ascórbico, por inferência às suas propriedades anti-escorbúticas. No mesmo ano, um químico polonês e seus colaboradores publicaram as sínteses do ácido D-ascórbico e do ácido L-ascórbico, que, ainda hoje, formam a base da produção industrial de vitamina C. Ficou provado que o ácido L-ascórbico sintetizado possui as mesmas atividades biológicas da substância isolada de tecidos naturais. A vitamina C é um poderoso antioxidante e combate a formação dos radicais livres. Ela ajuda as células do organismo a crescerem e permanecerem sadias, principalmente as células dos ossos, dentes, gengivas e dos vasos sanguíneos. Isso porque a vitamina C é necessária para combater infecções, atuar na absorção do ferro, reduzir o nível de triglicerídeos e de colesterol, além de fortalecer o sistema imunológico. O ácido L-ascórbico é vital para o funcionamento das células, como já dito, e isso é particularmente evidente no tecido conjuntivo, durante a formação do colágeno. O ácido ascórbico é cofator para duas enzimas férricas essenciais na biossíntese do colágeno, a lisil e prolil hidroxilases. A vitamina C, como cofator, previne a oxidação do ferro e, portanto, protege as enzimas contra a autoinativação. Dessa forma, promove a síntese de uma trama colágena madura e normal. Em adição aos seus efeitos antioxidantes, o ácido ascórbico é importante na cicatrização das feridas, tem sido utilizado também como clareador cutâneo, melhora a fotoproteção e aumenta as defesas antioxidantes. Com tantas qualidades e benefícios, a vitamina C continua a ser investigada em sua forma tópica, no nível cutâneo, criando linhas de pesquisa nas áreas de fotoenvelhecimento, fotocarcinogênese e cosmética. Existem muitas aplicações técnicas para o ácido ascórbico na indústria, principalmente no setor alimentício. Primeiramente, precisamos entender que os antioxidantes são compostos que previnem a deterioração dos alimentos por mecanismos oxidativos. Essa oxidação pode ser causada por reações enzimáticas específicas, que levam à formação de pigmentos, tais como a melanina. O ácido ascórbico, por ser um antioxidante, inibe esse tipo de oxidação ao se ligar ao oxigênio livre. Dessa forma, a vitamina C é utilizada para preservar o aroma, a coloração, o sabor, a estabilidade do alimento e aumentar também sua data de validade, compensando assim perdas no processamento e armazenamento dos produtos industrializados. Existem diversas aplicações do ácido ascórbico na indústria alimentícia.
Suas propriedades antioxidantes são exploradas no processamento de alimentos, representando cerca de 25% da produção total de ácido ascórbico. No setor de bebidas, com a parcela de 15% da produção total e 10% na formulação de ração animal, contrastando com as outras vitaminas, as quais possuem esse mercado como principal aplicação. Ainda, o ácido ascórbico pode ser aplicado na panificação, no setor de carnes, laticínios, frutas e vegetais. Aproximadamente 50% do ácido ascórbico produzido é utilizado na formulação de suplementos vitamínicos, representando a maior parcela de aplicação desse produto. Em estimativas de 1997, foram produzidas cerca de 60 mil toneladas de ácido ascórbico por ano, movimentando um mercado de 60 milhões de dólares. Já em 2002, a produção mundial de vitamina C foi estimada em 80 mil toneladas por ano, com um mercado global de 600 milhões de dólares e taxa anual de crescimento de 3 a 4%. Em dados mais recentes, de 2013, dentre as 13 vitaminas produzidas industrialmente, o ácido ascórbico representava o maior volume de produção, com cerca de 110 mil toneladas de vitamina C sintetizadas por ano, após quase um histórico de 80 anos de produção industrial. Dada a importância e aplicação da vitamina C e diante do que foi exposto em relação ao processo bioquímico, convém considerar os principais micro-organismos produtores da vitamina C. Há 3 vias de produção que pode ocorrer a síntese do ácido ascórbico: a síntese química, fermentativa ou por métodos mistos de ambos. Neste contexto, diferentes micro-organismos atuam na sua síntese. Uma das formas mais consideráveis de produção desta vitamina se dá por meio do processo de Einstein, que é composto por uma etapa fermentativa e uma rota bioquímica, composta por 6 etapas, tendo como principais produtoras as bactérias acéticas, tendo como destaque o principal gênero, o Gluconobacter. Este gênero de bactéria possui a forma de bastonetes, é gram-negativo e não forma endosporos, sendo bastante utilizado, portanto, devido à sua eficácia e baixo custo. A Gluconobacter oxidans é a principal espécie utilizada na etapa fermentativa do processo de Einstein. Ela promove a oxidação de desorbitol em L-sorbose neste processo. Entretanto, fatores econômicos têm gerado um substancial interesse na exploração da biotransformação microbiana, onde uma segunda etapa fermentativa substitui grande parte das etapas da rota bioquímica presente no processo de Einstein e tem o ácido 2-ceto-L-glulônico como intermediário-chave. Tal método foi desenvolvido em 1969 por cientistas chineses e é composto por uma cultura mista, contendo os micro-organismos do gênero Acetobacter, que é um gênero de bactérias caracterizado pela sua habilidade em converter álcool em ácido acético na presença de ar. Gênero Pseudomonas, que são gram-negativos, bacilares e ubíquos, ou seja, amplamente encontrados em diversos ambientes. Corynebacterium, que é um gênero de bactérias bacilares pequenas e gram-positivas, geralmente imóveis, podendo ser aeróbicas ou anaeróbicas facultativas. E o Gluconobacter, já apresentado anteriormente. E por fim, a Ervínia, que é uma bactéria gram-negativa, de pequeno tamanho e anaeróbica facultativa. Diferentes sistemas de bioconversão têm sido propostos a partir de diferentes gêneros de bactérias, tendo como principal destaque as espécies Gluconobacter oxidans, a Corynebacterium em Ervínia citrus e Pseudomonas pútidas, com genes recombinantes das enzimas L-sorbose, L-sorbosona e sorbitol desidrogenase. Diferentes estudos relataram que essas bactérias apresentaram rendimentos teóricos consideráveis, principalmente quando se empregou a engenharia genética através de métodos de clonagem. Porém, nenhuma dessa linhagem foi capaz de converter diretamente a glicose. Deste modo, uma possível solução para o problema seria a utilização de leveduras. Na escala evolutiva, as leveduras não sintetizam diretamente do ácido ascórbico, porém produzem o ácido D-eritoascórbico. Entretanto, na presença de precursores, elas são capazes de produzir o ácido ascórbico.
sendo os precursores a L-galactose, a L-galactona 1,4-lactona e a L-gulona 1,4-lactona. O ácido D-eritoscórbico também é bastante comum em espécie dos filons ascomicota, basidimicota e zigomicota, sugerindo então que a sua síntese evoluiu de um mesmo ancestral comum dos fungos. As principais linhagens utilizadas são Saccharomyces cerevisiae e Cloveromyces lactis. As Saccharomyces cerevisiae são capazes de converter L-sorbose a L-galactose quando cultivada em meio contendo substrato de L-sorbose. Já a Cloveromyces lactis é uma alternativa atraente devido ao seu modelo metabólico, pois, predominantemente, elas geram energia para o crescimento celular rápido através de uma via de respiração. A regulação do metabolismo primário do carbono em Cloveromyces lactis difere notoriamente dos Saccharomyces e reflete a dominância da respiração sobre a fermentação típica para a maioria das leveduras. A baixa repressão de glicose na respiração e a alta capacidade de enzimas respiratórias e uma regulação rigorosa de captação de glicose em Cloveromyces são os fatores-chave que determinam diferenças fisiológicas para Saccharomyces. Consequentemente, o processo desempenhado pela levedura Cloveromyces lactis torna-se muito mais atraente. Esta linhagem de Cloveromyces ela foi transformada com a via e biossíntese de L-galactose, proveniente de Arabidopsis thaliana. Como resultado, essa levedura pôde produzir altas quantidades de ácido ascórbico, utilizando as enzimas da via de produção do ácido eritoscórbico. Para o uso de leveduras, é necessária a utilização de genes derivados de plantas, tal como a Arabidopsis thaliana, assim como foi utilizado no processo de transformação da Cloveromyces lactis. Isso se deve ao fato de que a vitamina C ela é naturalmente sintetizada pelas plantas a partir de glicose por uma via de 10 etapas, tendo o L-galactose como intermediário-chave para a biossíntese do ácido ascórbico. Mas e a bioquímica da produção do ácido ascórbico? A reação mais conhecida para a produção industrial de ácido ascórbico é o processo de Rammstein. Tadeusz Rammstein foi um químico farmacologista sueco-polonês ganhador do Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1950 por suas pesquisas sobre hormônios das glândulas suprarrenais. Rammstein foi responsável por sintetizar em 1933 o ácido ascórbico em laboratório, obtendo o produto idêntico à vitamina C natural. Posteriormente, em 1935, ele patenteou e vendeu a fórmula para a indústria farmacêutica Roche, primeira empresa a comercializar esta vitamina C industrial. O processo de Rammstein se baseia em algumas etapas que serão agora exemplificadas. A primeira etapa consiste na hidrogenação de glicose sob alta temperatura e alta pressão com níquel como catalisador, levando à formação de D-sorbitol. O D-sorbitol sofre então fermentação microbiana feita principalmente pelo gênero Gluconobacter, que será posteriormente exemplificado, levando à formação de L-sorbose. O composto L-sorbose então se torna o ácido diacetone L-sorbose. O ácido diacetone L-sorbose sofre oxidação orgânica com permanganato de potássio, seguido de aquecimento com água, originando um ácido 2,ceto-L-gulônico. Como etapa final, o ácido 2,ceto-L-gulônico passa por um fechamento do anel ou lactonização gama com remoção de água, gerando o ácido ascórbico em sua forma final e comercializável. Outro processo para a formação do ácido ascórbico foi encontrado por Sonoyama em 1982 e que será o enfatizado neste vídeo, conhecido também como processo de 2 etapas fermentativas. O processo de Sonoyama possui grande rendimento e substitui vantajosamente quase todas as parcelas químicas do processo clássico de Rammstein, usando para substituição 2 passagens fermentativas que ocorrem graças às cepas mutantes de Yersinia sp e Corynebacterium sp. A primeira etapa se inicia com a oxidação de glicose a ácido 2,5-diceto-D-glucônico, passando pelos ácidos D-glucônico e 2,ceto-D-glucônico, feito pela cepa mutante Yersinia. Depois ocorre a redução do ácido 2,5-diceto-D-glucônico a ácido 2,ceto-L-gulônico pela cepa mutante Corynebacterium.
O ácido 2,ceto-L-gulônico, por fim, é quimicamente transformado em ácido ascórbico em sua forma final e comercializável. Como se pode observar, o processo de duas etapas fermentativas de Sonoyama produz alguns intermediários diferentes do processo clássico de Raisten. Contudo, essas modificações se tornaram mais atrativas economicamente para a produção industrial e por isso atualmente é o processo preferencialmente utilizado pelas empresas. Como visto anteriormente, os processos industriais de produção do ácido ascórbico têm como base o processo de Rastenstein. Mas no início da década de 80, Sonoyama e seus colaboradores descreveram um procedimento que compreende duas passagens fermentativas. Cada passagem utiliza uma cepa bacteriana diferente e é composta por dois estágios de multiplicação e um de fermentação, como veremos adiante. Mas por que o processo de duas etapas fermentativas? Esse processo tem como vantagens menor número de etapas químicas que o processo de Rastenstein, utilização de cepas com maior rendimento de produção, menor degradação do produto por reações secundárias e processo de isolamento do produto final simplificado. Para a primeira etapa, empregou-se uma cepa mutante de ervínia. A cepa é mantida e conservada em um meio de manutenção sólido, tendo o glicerol como fonte de carbono e outros nutrientes como fonte de nitrogênio e magnésio, por exemplo. E a temperatura empregada é de 28 graus Celsius por 24 horas. O primeiro estágio de multiplicação consiste em agitar o meio inoculado com a cepa de ervínia. Cada Erlenmeyer de 2 litros contém 600 ml desse meio, que tem em comum de seus componentes a água de milho, uma importante fonte de nitrogênio, além de fornecer micronutrientes, vitaminas e fatores estimulantes do crescimento microbiano. O Erlenmeyer fica em um shaker rotatório a 275 RPM por 20 horas e 28 graus Celsius. No segundo estágio de multiplicação, 420 litros de um meio de mesma composição do anterior são inoculados com conteúdo de 5 Erlenmeyers do primeiro estágio em um fermentador de inox de 1000 litros e mantidos em agitação e aeração controladas por 10 horas a 28 graus Celsius. A fermentação propriamente dita da primeira etapa é realizada em um fermentador de inox de capacidade de 10.000 litros, contendo inicialmente 1.860 litros de mosto, e a inoculação se faz com 420 litros do meio do segundo estágio. Esse processo leva em torno de 26 horas, e da terceira à 15ª hora, adicionam-se 1.920 litros de uma solução estéril contendo glicose, que será o substrato para a formação do ácido ascórbico. Para a segunda passagem, usou-se a cepa bacteriana de Corynebacterium, que é mantida no meio de cultura contendo fontes de carbono, nitrogênio, magnésio, entre outros nutrientes necessários para sua manutenção, e é incubada a 28 graus Celsius por 40 horas. O primeiro estágio de multiplicação dessa segunda etapa consiste em inocular a cepa de Corynebacterium em 600 ml de meio líquido semelhante ao meio de manutenção, só que adicionado de nitrato de sódio, que é uma importante fonte de nitrogênio. Esse meio fica sob agitação constante por 24 horas, onde o pH foi ajustado para 7. O segundo estágio de multiplicação é feito em fermentador de inox de 1000 litros, contendo 470 litros de meio contendo água de milho, além de 6 litros do meio anterior, tudo com agitação e aeração controladas durante 24 horas. A fermentação propriamente dita é realizada em fermentador de inox de 10.000 litros, contendo 4.230 litros de meio, em que podemos destacar a presença de micronutrientes como o zinco e o manganês e as vitaminas cloridrato de tiamina e D-pantetonato de cálcio. Além desse meio, adicionam-se 470 litros de inóculo com o fermentado anterior. Após as primeiras 16 horas, adiciona-se 1 grama de nitrato de sódio por litro de meio. A partir da 18ª até a 66ª hora, adicionam-se 2.730 litros do produto da primeira etapa de fermentação com ervínia. A transformação em 2,ceto-L-gluonato de cálcio dá uma eficiência de 92%. E por fim,
Após o processo de purificação, o rendimento em ácido L-ascórbico é de 86% a partir do total de glicose consumida. Após o processo de produção, é necessária a purificação do composto intermediário obtido, que só então poderá dar origem ao produto de interesse, ou seja, a vitamina C. O produto a ser purificado a partir das oxidações realizadas é o ácido 2-ceto-L-gulônico, ou 2-KGa, mas, na verdade, o produto imediatamente obtido das reações é um sal, geralmente de sódio ou cálcio, sendo que, no caso do processo de Sonayama apresentado, o produto resultante é o 2-ceto-L-gulonato de cálcio, ou Ca2KGa. Esse composto deve ser isolado, transformado em 2-KGa e só então poderá ser purificado e quimicamente rearranjado para formar o ácido ascórbico, de acordo com o resumo apresentado na imagem, que será discutido agora em maiores detalhes. O caldo fermentativo inicialmente obtido é trabalhado para a remoção da biomassa e de outros contaminantes, frequentemente pela aplicação de técnicas de nanofiltração. Para converter o produto de sal de cálcio em ácido, trocas de cátion são realizadas, através da adição de ácidos, como o ácido sulfúrico, que gera o processo de protonação. Resinas trocadoras iônicas também podem ser utilizadas para se obter o mesmo resultado. As resinas trocadoras de cátions fornecidas pela Bayer, Dow e Mitsubishi Chemical são muito utilizadas e se portam como uma espécie de pré-purificação, já que fornecem o 2-KGa com um grau elevado de pureza. Finalmente, ocorre a purificação final do ácido 2-ceto-L-gulônico, por meio de cristalização. Então, o 2-KGa pode ser quimicamente convertido para o ácido ascórbico, principalmente pela via 2-KGa-éster-metil, onde o 2-KGa passa por esterificação com metanol, obtendo-se metil 2-KGa, que é tratado com metóxido de sódio e metanol e segue para a acidificação. Finalmente, por meio desse protocolo, consegue-se obter o produto desejado,